Todos nós amamos a presença de Deus, todos nós queremos desfrutar da presença de Deus. A presença de Deus, você pode entender ela como suporte, apoio, firmeza, segurar nas mãos daquele que pode nos sustentar, ou você pode entender a presença como poder manifestado da glória, e quando a presença se manifesta, ninguém consegue ficar de pé, amém? De qualquer forma, seja a manifestação da glória, ou seja a firmeza da presença, nós desejamos e queremos, todos nós queremos, mas Deus tem algo mais que se manifesta nessa presença. E sem essa presença, nós perdemos as batalhas. E eu quero trabalhar essa presença usando como exemplo a Arca da Aliança. Todos lembram o que é a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança é um dos utensílios que Deus orientou, né, Moisés ali, para que ele confeccionasse e ficasse num lugar especial dentro do tabernáculo. E a Arca da Aliança era o lugar onde a glória de Deus se manifestava, é o lugar da presença de Deus. Ali onde que a coisa acontecia, era dali que o Senhor se manifestava, é um lugar no Santo dos Santos, um lugar especial. E essa arca, ela era, assim como todo o tabernáculo, se movia, né? Era conduzida por onde eles fossem, acompanhava o povo e ali a glória de Deus se manifestava. E todo o arraial, todo o povo, eles se organizavam ao redor da presença. O centro, né, do acampamento era o tabernáculo. E eles então estabeleciam as suas tendas, as tribos ao redor. E assim tem que ser, gente, voltado sempre para a presença de Deus, amém? Sabe que tem algo curioso no islamismo, e tem outras religiões também, que toda mesquita, o lugar onde que o imã ou o líder espiritual deles vai levar a mensagem, aquele lugar, ele foi estrategicamente construído em direção a Meca, na Arábia Saudita, que é o lugar de adoração deles. E quando um muçulmano ele vai orar, que ele põe o tapetinho no chão, que ele se ajoelha para falar lá, fazer os rituais deles, ele tem que fazer isso voltado para Meca, porque é a terra santa, o lugar sagrado. Você sabe que o muçulmano não come carne de porco, né? Nem bebe bebida alcoólica. Então eles exportam muito frango, por exemplo, do Brasil. Então essas empresas Seara, Sadia, por exemplo, exportam para o mundo árabe. Então quando o cara está preparando lá, quando o cara vai matar o animal, né? Ou quando vai fazer isso de uma maneira com equipamento, né? Um sacrifício humanizado, como eles falam, esse animal tem que ser cortado o pescoço dele e voltado para Meca. Sabia disso? Sabe aquele franguinho frito, passarinho que você come lá? Ele foi feito, foi sacrificado dentro de um ritual que é voltado para Meca. Ô, pastor, não posso comer frango? Mas não, agradece ao Senhor, ora, abençoe e come, irmão. Mas assim, quer dizer que o temor que eles têm e o respeito e a reverência com a fé deles. Então, por quê? Porque é importante o lugar santo para eles. Qual que é o nosso lugar santo? A presença, a glória de Deus, amém? Lógico que agora se eu vou orar, não vou orar voltado para a igreja, não é isso. Mas a nossa vida tem que ser voltada para a presença de Deus. Então, olha só o que diz lá 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel capítulo 4, a partir do versículo 1. Então, usando aí a ideia da presença de Deus, que era manifesta na Arca da Aliança, eu queria trabalhar essa ideia, que não é só a presença. A arca não representava só a presença, tinha algo mais ali que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas. 1 Samuel capítulo 4, versículo 1. Vê se é primeiro ou segundo, irmãos, acho que é primeiro. Diz assim: os filisteus... Tá, deixa eu ver qual que é a versão que eu estou lendo aqui. Vou ler aqui. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Então olha só, Israel, né, em conflito com os filisteus, ali, inimigo clássico dele, perdeu e só ali 4.000 homens tombaram. E versículo 2. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Olha só, eles questionam Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Você já se perguntou para Deus, Deus, por quê? Por que quebrou? Por que não deu certo? Por que eu não consegui? Por que não aconteceu isso? A gente leva esse questionamento para Deus.
E aí eles, seguem dizendo: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos inimigos. Eles perceberam que eles foram à batalha sem a presença, sem a arca onde Deus se manifestava. Versículo 3. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Aqui ainda está falando de Eli como sacerdote e os 2 filhos dele, vacilão. Versículo 4. 5. Os filisteus, obrigado, gente. Não é 4. Vou ler aqui então. Volta o 5 então, vamos ver. Eu pulei então. Isso. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos do acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor vieram para o acampamento, ficaram com medo e disseram: os deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessa. 8. É o 7 isso. Ai de nós. Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas do deserto. Olha só aqui, irmão. Então, quando a arca chegou, 2 reações. Primeira, o povo celebrou. O povo celebrou antes da vitória, porque quando a presença de Deus está com a gente, irmão, você se alegra. Porque você tem certeza da vitória. Então, a presença de Deus faz a gente ser tão confiante que a gente está de pé, feliz e celebrando antes mesmo da vitória chegar. E qual que é a segunda reação? O inimigo ali tremeu, tremeu de medo. E eles falam deuses, porque eles são politeístas, então eles tinham vários deuses. Então, quando ele fala da arca e ele vê a celebração do povo, ele fala assim: os deuses deles vêm. E o inimigo ele fica com medo. Olha só que interessante, que eles se lembram que o Deus dos hebreus é o mesmo Deus que libertou eles do Egito. E quando fala libertar dos Egípcios, você lembra das 10 pragas? Deus venceu todas as divindades do Egito. Deus de todos os deuses que eram adorados, que eram manifestos através das rãs, das moscas, o Deus da morte, Anubis, você chama tudo, chama os 10. E o Senhor derrotou todos eles. E os filisteus falaram assim: quem vai nos salvar das mãos deles? Olha como a presença de Deus na nossa vida é importante para a gente vencer batalha, irmão. Como é importante a gente não entrar em nenhuma empreitada sem a presença de Deus. Mas por que a presença de Deus gera tanto medo? O que tem nessa arca? Eu não estou falando dentro, a gente sabe o que tinha na arca. A gente sabe que tinha lá as tábuas da lei, a gente sabe que tinha o cajado, a gente sabe que tinha o maná, a gente sabe como era a peça, mas o que tinha, o que significava aquele negócio para gerar tanto medo? Por que eu e você precisamos da presença de Deus? Algumas pessoas acreditam, uma vez eu tinha um amigo, ele tinha um cordão no peito assim, eu fui botar a mão no peito dele, ele bateu na minha mão e falou assim: ô pai, o que é isso? Eu falei assim: não, porque você não pode encostar. Eu falei: por quê? Porque eu estou com o corpo fechado. Se você encostar a mão aqui, eu tenho que voltar lá, tenho que fazer um negócio, tenho que tomar um banho. Eu falei: rapaz, os cordão e fecha o corpo, No entendimento dele, e para ele isso, mas tem que fazer um ritual, tem que fazer uns negócios, tem que fazer uns paranauê lá. E é a fé que ele acredita. Mas, querido, nosso Deus é aquele que nos garante a vitória. Onde está a sua confiança? Onde está a nossa confiança? Então, eu e você precisamos sim da presença de Deus para entrar em batalha, amém? Mas quando eu vejo, e falamos da arca, ela vai muito além da presença. Porque a presença, irmãos, ela é acessível. Nosso Deus é um Deus que ele se coloca, ele se permite ser encontrado. É ou não é verdade? Olha só. Buscar-me-eis e me achareis se me buscares de todo. O que eu preciso para encontrar a presença de Deus? Sinceridade, verdade, quebrantamento, e eu chego. Mas qualquer pessoa podia entrar no Santo dos Santos? Quem que entrava no Santo dos Santos?
sumo sacerdote, um ritual, tem que trocar roupa, tem que fazer aquilo uma vez por ano, no Yom Kippur. O cara entrava com o sangue, aspergia lá, a glória descia. Então, como é que a presença, ao mesmo tempo que ela é acessível, mas quando eu falo da arca, ela era exclusiva para uma situação? Porque a arca não representava só a manifestação da glória de Deus, tinha muito mais. Nós vamos entender nessa palavra, amém? Porque a arca, ela não era só apenas um lugar da manifestação, mas era uma representação do governo de Deus. É a autoridade naquela arca. E isso é o que eu quero dizer para você. Nós não buscamos uma experiência na presença de Deus. Nós buscamos um governo dele sobre a nossa vida. Às vezes nós somos enganados por nós mesmos, porque a gente vem, vamos dar um exemplo, a igreja, a gente vem na igreja, a gente vem no culto, a gente vai num momento de oração, a gente vai numa celebração, e a gente sente a presença, a gente é envolvido pela presença, a gente tem vontade de chorar, a gente tem vontade de rir, tem uns que tem vontade de cair, tem outros com vontade de rodar, é a manifestação da presença. Mas se não tiver a manifestação do governo de Deus sobre a nossa vida, nós vamos sair daqui da mesma forma. Porque a experiência, ela é momentânea, mas o governo, ele é eterno. Então, a arca, além da presença, ela representa o governo de Deus. E o reino de Deus é que nós estamos buscando. O que nós estamos buscando? Experiência? Buscar, primeiramente, o reino de Deus. Quem está buscando o reino de Deus? Quando tem lá, eu estou sabendo que está vindo lá, o pastor Natalino vai pregar, ele é do fogo, ele é do negócio, é da revelação, pastor Bill, mas pastor Bill é do... Pastor Bill aqui vem domingo aqui nas revelações, meu Deus usa o cara, Deus usa um homem profeta. Então eu vou lá porque tá, ele vem, recebe profecia, você sai daqui, bota a mão na tua cabeça, você cai, beleza, experiência, mas saiu lá fora, você está picando, você está tropeçando, você está perdendo, não resolveu nada na sua vida. Agora, se na presença você aceita o governo, você sai daqui representando um reino. Então, olha só, Marcos 1,15, Jesus falando, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Jesus, ele anuncia isso. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependa-se e creia no Evangelho. Boas novas é Evangelho. Então Jesus está falando, vou avisar vocês, o reino de Deus está chegando. O que você precisa fazer? Arrependimento e crer na palavra, no Evangelho. O que é boas novas? O Evangelho. Então, o que é arrependimento de pecado? Mudar de direção, mudar nossas práticas pecaminosas, agora procurar uma vida de santidade. Só isso não, conhecer a palavra de Deus e aquilo que Deus tem para nós. Agora, se Jesus ele diz que o reino está vindo, e que a gente tem que estar pronto para ele, então, se tem um reino, tem um rei. E onde está esse rei? Quem é esse rei, gente? Que é mais fácil, né? Quem é o rei? Jesus. Onde está o rei? Apocalipse vai falar nos céus e tal. Mas da onde o rei delega, da onde o rei governa? Tem um lugar específico. Que lugar é esse? Um trono. O rei, ele delibera, ele governa do trono. Você sabia que um governador... Sabe qual eu chamo o lugar da onde o governador ele governa? Aqui no Brasil. Qual que é o nome do lugar onde o governador ele governa? Palácio. Não é isso? Palácio dos Bandeirantes, Palácio lá no Rio é Palácio do... Fica lá na Baixada Fluminense, perto do CT do Fluminense lá. Do Guanabara, eu acho que é isso. Mas é de um palácio. O rei governa a partir de um palácio. Quando o rei ele quer dar um decreto, da onde que ele faz isso? Ele coloca a sua indumentária, ele senta-se aonde? No trono. Então, todo reino tem um rei, e o rei tem um trono de onde ele governa. Você sabe o que Deus está procurando em mim e você? Um lugar para estabelecer o trono dele de governo. Não somente um lugar de manifestação, mas um lugar onde ele possa governar, para que o rei possa governar. E onde fica o trono de Deus? Olha o que Isaías vai dizer, Isaías 66, versículo 1. Vamos começar do macro para o micro, para
né? Vamos diminuir a extensão. Ele governa todo o universo, toda a criação, Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas Isaías 66:1 diz assim: o Senhor diz, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa você poderia construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse? Olha só. Deus está dizendo, se o meu trono é o universo, né? Meu trono é a terra. O estrado dos meus pés é a terra. Quem vocês são, quem eu sou e você é, de achar que Deus está procurando um lugar para morar? A gente acha, vem Senhor, habita em mim. Oh, Jesus mora no meu coração. Você está entendendo? A gente acha que Jesus ele vem habitar em mim, porque ele está muito ocupado, ele quer um lugar para descansar. Quem quer descansar? Quem não tirou férias ainda? Não, eu vou fazer uma casa que vem, Senhor, arruma a casa, mora a casa, Ele já preparou o lugar. O Jesus já arrumou a cama no meu coração. Agora Jesus entrou, deitou e mimiu. Ele não está procurando um lugar para morar. Ele está procurando um lugar onde Ele possa estabelecer o seu trono e de lá Ele governa. Ele não quer um lugar para habitar e tirar férias, acordar de manhã, tomar um cafezinho. É a partir do trono estabelecido em mim e em você que Ele vai governar. Então Ele está procurando um palácio para habitar, não uma casa para morar. Ele é o dono de todas as coisas. Você está entendendo? Pegou a visão? O Senhor não quer descansar. Ele quer governar através da minha vida e da sua. Aí Jeremias 3, ele vai profetizar aqui de um tempo que viria. Jeremias 3:17. Ele está falando de um tempo onde que o trono agora não está falando da terra, mas o trono está sobre uma cidade. Jeremias 3:17 diz assim, naquela época chamarão Jerusalém de quê? O trono do Senhor. E todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação dos seus corações para fazer o mal. Mas o que acontece agora? O Senhor estabeleceu o seu trono em uma cidade. E todas as outras cidades agora vêm para dali receber a sua orientação. Então você entende que o reino tem um rei, e o rei ele tem um trono na onde ele governa. Então voltando para a arca, depois nós vamos continuar. Nós viemos do mundo como trono, nós falamos da cidade, e agora que ele vai profetizar, ele visualiza como um trono, e depois nós vamos trabalhar como é que esse trono é estabelecido na nossa vida, na nossa casa, que é o que nos importa hoje. E eu quero dizer para você, esse trono é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, mas ela não representa apenas um baú que contém a presença, mas ela é a representação de um trono, amém? Vocês lembram como que é a arca? A arca é essa peça, uma caixa com as medidas bem estabelecidas, dada pelo Senhor, de madeira, feita de uma madeira simples, mas coberta de ouro, com quatro pés, 4 argolas. Nessas argolas tinha que ser passado um varão, né, onde que 4 homens ali, sacerdotes, para movimentar ela, carregavam. Em cima tinha uma tampa, que é o propiciatório ali, e ali tinha os 2 querubins, né, feito de ouro, segundo a orientação da palavra, e ali a glória de Deus se manifestava nesse lugar, certo? Então, a visão ali é essa, e dentro tinha aquilo que eu falei para você, as tábuas, a vara de Arão e o maná. Agora, eu acredito que essa seja a imagem, né? A gente vai ver isso numa unanimidade, mas nós vamos entender que a arca, ela tem formato de trono. Poderia ser assim. Coloca a outra imagem que tem da arca, é diferente. Aqui você tem os arcanjos ali. Só para você entender eu não acredito que seja desse formato, o formato que nós entendemos que pela orientação daquele jeito. Mas você entende que como que as asas formassem ali atrás
um encosto, coloca outra, acho que está mais clara. Sabe o que é isso? Isso é um trono. Agora, precisava ser assim? Ah, não, pastor, porque a palavra diz que as duas asas se tocavam. Sim, porque ele não senta ali fisicamente, é a glória de Deus que se manifesta. Eu só queria trabalhar na tua mente a ideia de que essa caixa não era só um lugar de manifestação, era um lugar de governo. Entende? É lógico que a visão que nós entendemos da arca como orientação é aquela lá. Mas a ideia é essa. Pode acender. Olha o que diz Salmo 99. Salmo 99, versículo 1. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Quando você vai ver a visão de Isaías, quando você vai ver a visão lá em Apocalipse, você vai entender que ao redor, do lado do trono, os querubins estão ali. Então a ideia dele fazer a arca com a ideia dos querubins, ele está representando como se fosse o trono do Senhor da sua manifestação. Nós lemos aqui 1 Samuel, volta lá 1 Samuel capítulo 4, versículo 3. Você não achar que o pastor está inventando heresia aí, irmão. Não estou afirmando que o formato da arca era um trono. Estou dizendo que a representação da arca não era só um lugar de manifestação, mas era um lugar de governo, onde o rei governa, que é do seu trono. Nós lemos o texto, 1 Samuel 4,3, o que diz aí? É o 4 então, né? Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, cujo... O que está entre os querubins? Cujo trono está entre os... A gente lê o texto da arca da aliança. Ele manda buscar a aliança e ele declara o quê? Onde está o trono do Senhor? Lá. E eu preciso explicar isso porque isso vai fazer sentido daqui a pouco para nós. Então, a arca da aliança, ela tinha esse poder, não é apenas por conta da manifestação da glória que já era poderosa, mas porque era a manifestação do Rei da Glória. Era o Rei, é o Senhor dos Exércitos que estava presente naquele lugar. Não era qualquer pessoa, não era um amuleto, não era um simbolismo, era a glória do Senhor. E por que a arca ela é móvel? Porque onde o povo fosse, onde Deus direcionasse, ali o trono de Deus estaria no meio deles. Coloque essa outra imagem, que é uma imagem egípcia. Coloque aí, só para você entender o que eu estou falando. Isso não tem nada a ver com a arca, tá? Você já viu isso aqui? Sabe como é o nome disso aqui? Palanquim. Isso foi usado muito pelos chineses na Índia, mas os egípcios usavam. O que é esse palanquim? Quando os homens carregavam quem ali? Quem que ia em cima? O rei. E é exatamente assim que a arca era o quê? Transportada pelas argolas, carregada ali pelos... E sabe do que deriva também a palavra palanquim? Palanque. O que é um palanque? O palanque é o lugar da onde alguém palestra, ministra. Então o rei, ele não ficava só preso no palácio. Quando ele ia para algum lugar, ele ia, logicamente, numa carruagem, mas aí quando ele saía ao público, ele saía carregado, porque ele era o rei. Então ele era glorificado, ali não estou falando de Deus ainda, estou falando de um rei qualquer. E quando ele chegava do seu trono, ele discursava, ele implantava as leis, ele falava as coisas. Então a arca da aliança é muito mais do que um lugar de manifestação, é um lugar onde Deus estabelece o governo dele. É de onde ele fala. E por que era móvel? Porque o trono de Deus não está na igreja, querido. O rei, quando nós saímos daqui, se o trono dele está estabelecido no meu coração, ele deve governar aonde eu estiver. Eu não posso dizer, não, na igreja lá eu faço assim, porque Deus, mas aqui eu faço segundo o meu coração, não. Deus, ele quer ter o trono e o governo da sua vida, na igreja, na sua casa, no seu trabalho, em todos os lugares.
É onde você estiver, e você já rendeu a sua vida ao Senhor, você já entregou o seu coração para Ele, você já se converteu, você já batizou, você está na caminhada. Onde você for, irmão, você é como fosse um trono ambulante, onde tem um rei que habita, governa e dali ele delibera. Você está entendendo? Por isso que nós somos embaixadores do reino de Deus. O que é um embaixador? O que é uma embaixada? Um embaixador representa o reino. Uma embaixada, em qualquer país, é um pedaço daquele governo. Então, eu e você, onde nós vamos, nós representamos o reino de Deus. Mas nós não falamos de nós mesmos, fazemos aquilo que nós achamos. É onde eu estiver, Ele fala por mim. É a vontade dEle, é aquilo que Ele decretou, porque eu sou apenas um recipiente aonde o rei se manifesta. Você está entendendo? E por isso que não é qualquer pessoa que se chega na frente. Por isso que havia uma restrição para entrar no Santo dos Santos. Lembra de Esther? Você lembra da história de Esther? Que Esther quer interferir, porque o povo dela estava em perigo. E olha que o cara era marido dela, mas ele estava no seu lugar de governo. E se alguém entra sem permissão diante do rei, e sem o consentimento do rei, essa pessoa pode ser morta. E Esther então vai e ela é recebida pelo rei, porque é alguém de autoridade. Por isso que o Santo dos Santos não era só por conta da glória e da fumaça, mas é porque tinha autoridade do Senhor naquele lugar. E essa autoridade se manifesta pela misericórdia de Deus também na nossa vida. Por isso que a minha vida e a sua vida tem valor. Não é qualquer coisa, não pode estar em qualquer lugar, porque eu e você somos o quê? Lugar da manifestação da glória de Deus. E quando a gente trata com o lugar da manifestação de Deus, porque a presença eu posso ter, eu posso falar em línguas, eu posso ser usado em dons, isso é manifestação, mas a autoridade depende do seu testemunho. A autoridade depende se a tua vida condiz com aquilo que o rei que governa a tua vida, ele determinou. Amém? Existe uma diferença de manifestação, existe uma diferença de autoridade. Tem muitas pessoas que são usadas, Deus se manifesta na vida delas, com milagres e prodígios, mas ela não tem autoridade. Amém? Olha só, 1 Crônicas 13, você conhece essa história. 1 Crônicas 13, nós não podemos tratar a presença de Deus, o trono de Deus, como qualquer coisa. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 8. Vamos ver aqui, ler um trecho. Davi e todos os israelitas faziam o quê? Dançavam e cantavam com todo vigor diante de Deus ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Olha, louvorzão da hora, né? Pensa na qualidade desse som aqui. Ei, Maurinho, pensa na qualidade desses instrumentos, do som aqui, né? Bateria estralando, os caras cantando e Davi dançando. Um rei dançando. Versículo 9. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam o quê? Tropeçado. E o que mais? O que aconteceu depois disso? A ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E ele o feriu por ter tocado a arca. Olha só, Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Segura o texto aí, pode segurar aqui. O povo estava celebrando diante de Deus. Que mal há nisso? Nada. A intenção do coração deles é verdadeira. Só que por manipular, conduzir o trono de maneira equivocada, fez com que Uzá morresse na presença de Deus. Por isso que às vezes a gente vem no culto, se alegra, canta, rodopia, fala e está morrendo na presença de Deus. Porque não entendeu a importância que tem o lugar de governo de Deus na nossa vida. Nós fazemos da nossa vida um lugar de celebração, de manifestação, mas não um lugar de governo. Próximo versículo. Davi ficou irado, porque o Senhor havia atacado Uzá. Lógico, Deus, como que é possível? Eu sou dizimista fiel, eu estou na igreja, eu não falto um culto, eu estou fazendo aquilo lá e deu errado, morreu, aconteceu, eu fiquei doente. Como que é isso? Até hoje aquele lugar é chamado de Império, ele deu até nome para o lugar, porque ele ficou irado com Deus, porque foi Deus que atacou Uzá. Olha só.
Não foi ele que fez errado, foi Deus que fez. Não fui eu que pequei, foi o pastor. Porque o pastor não me ouviu. Porque meu pai não me amou. Porque Deus não ouviu minha oração. Porque o outro me abandonou. Porque o outro, porque o outro. Sempre é o outro, nunca é usar. Próximo. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Aí você fala: como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer? O intuito hoje, irmãos, não importa quão poderosa é a manifestação, se não tiver controle, se não tiver governo. Davi, ele era um adorador, não podemos questionar isso. Davi tinha toda a intenção correta do coração de fazer para Deus, só que ele estava fazendo da maneira errada, porque a arca não podia ser carregada num carro de bois. Como que a arca tinha que ser carregada? 4 sacerdotes, não era isso? Que passavam aquele varão lá que tinha nas argolas e eles carregavam. Porque o Senhor, irmão, ele não era uma carga para ser carregado por bois, mas ele era um rei para ser exaltado entre as pessoas. A gente quer carregar Deus de qualquer forma na nossa vida, mas ele é o rei, ele tem que ter destaque. Ele é o Senhor da nossa vida. E o povo com toda sinceridade, por isso que às vezes a gente acha: eu estou sendo sincero, estou me esforçando o máximo, não estou conseguindo. Por quê? Porque ele não quer só se manifestar, ele quer governar a minha vida e a sua vida. Tem que ser do jeito dele. O que eles fizeram então, na sequência da história? Foram pesquisar como é que fazia. Aí eles descobriram que tinha uma orientação detalhada, que tinha os varões, que tinha ali os sacerdotes, que tinham que ser consagrados, e aí, sendo levado por aqueles homens, então eles carregaram e transportaram a arca. Poderoso isso, né? A minha pergunta, assim, para você pensar: como que você está transportando o lugar de onde Deus se manifesta? E onde você está levando o trono da presença dele? Que lugares que você está levando? E onde você está levando? Ele está governando ou você colocou ele dentro de uma caixa e colocou num carro de boi? Eu e você somos lugar da manifestação da glória de Deus. E quando o trono de Deus, irmãos, de uma maneira correta, ele é estabelecido no lugar, nós temos consequências. Davi ficou com medo. Então a gente fala assim: então é melhor eu nem ter o trono. Fica com medo. Sabia que tem pessoas, nós conversávamos sobre isso hoje um pouquinho assim, vai lembrar, que tem pessoas, irmãos, que começam a frequentar a igreja e lá as pessoas colocam medo nela. Que se ela desviar, ela vai para o inferno, que se ela errar, ela não sei para onde, que se batizar e ela pecar, ela está perdida. Então a pessoa ela tem medo de levar a sério, porque ela tem medo de errar, e errando ela está perdida. Porque, irmão, todos nós erramos, amém? Todos nós pecamos, graças a Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, porque por Ele nós temos o perdão de pecados. Não depende da nossa santidade, mas depende do sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado, amém? Mas então muitas pessoas têm medo de caminhar com Deus, porque elas têm medo de errar, e nós vamos errar. Então diz que Davi ficou com medo. Mas onde? Vê lá 1 Crônicas 13:13, só para a gente dar a sequência. 13:13. Então ele ficou com medo e falou assim: vamos deixar a arca aqui até a gente descobrir como que a gente vai transportar ela. E aqui eu quero falar de qual a importância e as consequências de você ter a arca e a presença, o trono do Senhor na sua vida. Por isso, desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, o Giteu. 14. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou, a sua família e tudo o que ele possuía. Deixa eu falar. Se a arca do Senhor, que é o trono da sua glória, estiver na sua casa, você vai ser abençoado, a sua família e tudo aquilo que você possui. Não é só ir para a batalha sem a presença, é ter essa presença dentro da minha casa. Não adianta eu vir para a igreja, orar, estender minha mão em direção à minha casa, mas eu sair daqui sem o trono.
Lá quem manda é Deus, mas aqui fora quem governa a minha vida sou eu. Como que eu quiser, eu falo o que eu quiser, saio com quem eu quiser, invisto na onde eu quiser. Por quê? Porque aqui quem governa sou eu. Então o trono de Deus fica aqui e você vai governar a sua vida. Mas quando o trono de Deus habita em mim, onde eu for, o que prevalece é a sua vontade. E onde o trono dele, onde a glória dele estiver, onde a presença dele estiver, a família abençoada e tudo aquilo que eu possuo. Você quer que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa? Você quer que tudo aquilo que você faça prospere, seja abençoado? Então, leve o trono com você. E o que significa levar o trono? Deixa ele governar. E qual é a consequência disso? Além da bênção sobre coisas, e além da bênção sobre vidas, o que mais eu ganho de passar esse sufoco, porque eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero, porque eu tenho que fazer aquilo que o Senhor quer. Vale a pena? Olha só, 1 Samuel capítulo 5, versículo 1. A primeira bênção é a sua família e aquilo que você possui. Bênção sobre vidas, bênção sobre conquistas. 1 Samuel 5:1, olha só, nós vamos ler até o 4. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles levaram de Ebenezer a Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado da estátua dele. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon, que é a estátua dessa divindade, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e puseram de volta no seu lugar. 4. Na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. A cabeça e as mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o corpo tinha ficado no lugar. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Entenda o que aconteceu. Que é uma outra história. A arca da aliança, que é o trono onde que a glória de Deus se manifestava, ela foi levada pelo inimigo. O que eles fizeram com ela? Era só uma peça de ouro. Levaram no templo de Dagon, e lá tinha as estátuas. Armazenaram lá dentro. Na madrugada, quando foram lá ver, o que tinha acontecido com a estátua de Dagon? Prostrada diante da arca. Levantaram. No outro dia, o que aconteceu? A estátua estava prostrada, sem os braços e sem as pernas. Sabe por quê? Dagon é uma divindade, uma entidade que governava aquele lugar. Mas estava diante do trono do Senhor dos Exércitos. Diante do trono do Senhor, onde todos hão de se prostrar. Todo o joelho se dobrará diante do Rei dos Reis. Mas o que é mais importante entender é que esse lugar era o templo de Dagon. Imagina, querido, que eu que sou portador da presença e sou um lugar onde o trono de Deus está. Onde eu estiver, mesmo que seja um lugar consagrado a outros deuses, lá esses deuses se curvarão diante de Deus. Agora imagina, eu não estou falando de você estar nos lugares de outros deuses, estou falando de você na sua casa. Todo levante, toda divindade, todo aquele que se levanta contra o Senhor vai ter que se prostrar diante dos pés do Senhor. Então, quando eu tenho a presença de Deus, não estou falando só da manifestação, mas estou falando do governo, além de ter a bênção sobre os meus filhos, ter a bênção sobre os bens, sobre tudo aquilo que eu tenho conquistado, irmão, arma forjada nenhuma dela vai te alcançar. Por quê? Porque ali todos os demônios, todas as divindades vão ter que se prostrar diante do trono do Senhor. Então é muito significativo você ter alguém que governava aquele povo prostrado diante do trono de Deus. Olha a autoridade que Deus concede a nós, seres tão pequenos, falhos e miseráveis. Nós somos portadores.
Por isso que essa ilustração da arca tem a ver comigo e com você. Porque dentro da arca, irmão, tem as tábuas da lei. O que as tábuas da lei representam na nossa vida? Palavra. E tem certo momento que Deus vai falar para o profeta, fala assim, pega e come. A palavra tem que estar no teu coração, escrita, não em tábuas de pedra, mas de carne, que é o meu e o seu coração. As tábuas da lei tem que estar aqui. O que mais que tem dentro da arca? O cajado de Arão que floresceu, a autoridade. O Senhor falou assim, eis que te dou autoridade para curar, para libertar, para... A autoridade está na arca. E ele tem o que mais? O maná. E Jesus fala, eu sou o pão que desceu do céu. Ele é o pão daquele que comer de mim nunca mais terá fome. Você é ou não é uma arca? Mas agora a arca era feita de quê? De madeira de acácia, que é uma madeira barata e simples. Mas ela era revestida de ouro. Por quê? Apesar de sermos falhos, limitados, e até certo momento não valíamos nada, nós somos revestidos. Nós somos cheios, revestidos pelo Espírito Santo. E por isso nos tornamos nobres a partir desse momento. E sobre nós, sabe por que o judeu usa aquele chapéuzinho assim? O kippá? Aquilo lá, irmão, o judeu ele usa aquilo lá porque ele não pode esquecer que acima dele Deus governa. Por isso que ele usa aquele chapéuzinho, porque ele sempre tem que entender que tem Deus acima dele. E aí a tampa, que é o lugar onde que Deus se manifesta, ali é o trono. Então sobre a minha vida foi estabelecido um trono de governo do Senhor. Isso é poderoso. E Ele governa através de nossas vidas. Então, seja em casa, seja onde for, seja dentro do inferno, irmão. Você vai entrar dentro do inferno. Se tiver propósito, lá os demônios terão que se prostrar diante de mim. De mim. Do trono do Senhor que se manifesta na vida, da presença dEle. Por isso que o povo foi para a batalha sem a presença, sem a arca e perdeu. Com a presença, só de ouvir falar que a presença estava com eles, o povo, temeu. E eu quero dizer, irmão, que Deus possa, nessa noite, estabelecer o trono dele na sua vida, se ainda não o fez. Que se prostrem todos os outros deuses, nós cantamos, que se prostrem todos os outros reis diante dele. Então nós falamos o trono de Deus no mundo, o trono de Deus na cidade, o trono de Deus na casa, mas eu quero concluir dizendo o trono de Deus na minha e na sua vida. Porque de repente você faz parte de uma casa que o trono de Deus está lá. Porque alguém na sua casa honra a Deus, mas talvez não tenha na sua vida. Mas eu quero dizer que hoje o Senhor quer estabelecer o trono no seu coração. Então, eu perguntaria, onde está o trono do Senhor na sua vida? Lucas 17, 20, Jesus diz assim, Lucas 17, 20, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está. Porque o reino de Deus está entre vocês. Ou vai ter que vai dizer que está em vocês. Onde que Jesus diz? Por isso que nós somos reino e sacerdócio. Porque a arca era o lugar do rei e do sacerdócio. O sacerdote ministrando diante do rei. Eu e você somos reino e sacerdócio. Deus quer estabelecer o trono dele na sua vida. Não é para a sua vida, a minha vida não é para ser um lugar de visitação, mas um lugar de habitação do rei de toda a terra. E o Senhor, ele quer governar. E eu quero orar com você.
A gente não precisa de mais nada. Só de saber que a intenção do Senhor é estabelecer o trono dele na minha vida. E cada um aqui sabe dos seus dias como tem sido. Você sabe me dizer, se fosse necessário você dizer se Deus está governando ou não. E é uma decisão sua, uma decisão minha, permitir que ele governe ou não. Porque o rei só governa onde tem súditos rendidos. Porque onde tem súditos que não se submetem, ali se levanta um povo rebelde. Mas o rei só governa sobre aquele que submete-se à vontade dele. E o rei de toda a terra está aqui nessa noite dizendo: eu quero reinar e governar a sua vida. Eu quero manifestar a minha glória, mas eu quero também manifestar a minha bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus bens, e eu quero governar através de você. E esse é o desafio hoje para nós. Senhor, vem reinar, vem governar. Me ensina, me ajuda, me orienta. E para concluir, Paulo, em Colossenses 3,15, ele pede a mesma coisa. Paulo, Colossenses 3,15, ele escreve para a igreja. Receba essa mensagem do apóstolo. Igreja, permitam que a paz de Cristo faça o quê? Governe o seu coração. Pois como membros do corpo, vocês são chamados a viver em paz. Sejam sempre agradecidos. Paulo, ele vai apelar dizendo assim, olha, a paz de Cristo deve ser o quê? O juiz, ou deve governar o coração de vocês. E talvez nesse momento você está para tomar decisões, fazer escolhas, que o teu coração não quer, que você está lutando, que o teu orgulho não permite, mas agora as suas escolhas não vão ser baseadas naquilo que você acha correto, na tua moral, na tua vontade, mas naquilo que é a vontade de Deus. Mesmo que se eu fizer a vontade de Deus, a minha reputação cai por terra. Se eu fizer a vontade de Deus, eu vou ter que perder. Perca agora para ganhar com Ele. Então, todos nós aqui temos que tomar decisões importantes essa semana. Só que não seja baseada nas tuas verdades, não seja baseada naquilo que você acha correto, naquilo que as pessoas têm dito, mas baseado naquilo que tem dentro de você, que é a palavra do Senhor. Né? Um juiz, quando ele vai, alguém quando vai depor, um advogado, um juiz, tem que fazer um juramento em cima da palavra. Né? Isso hoje, nós temos um compromisso com a palavra do Senhor. E o Senhor quer assumir o controle da tua casa. Ele quer assumir o controle das suas escolhas, quer assumir o controle das suas decisões. A partir daí, irmãos, as bênçãos vão chegar, as coisas vão acontecer, e os inimigos terão que se prostrar. Amém?